Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo de domingo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou me desafiar. Confesso a vocês que eu estou aqui bastante tensa, porque eu decidi tentar reproduzir uma maquiagem dos anos 70. Eu escolhi essa foto aqui, uma foto aleatória da internet, onde nós temos aqui uns olhos bem marcados. Eu vou colocar inclusive a foto aqui do lado para ficar mais fácil para vocês observarem os detalhes. Mas eu vejo que são uns olhos bem marcados, sombra escura, mas mais concentrada aqui na pálpebra móvel e quase zero blush, bronzer, não tem quase nada desses itens. Inclusive, na hora de escolher as maquiagens, os produtos que eu vou usar aqui para reproduzir essa make, eu percebi que eu tive que pegar pouquíssimos produtos comparados aos que eu costumo pegar, mesmo aquelas mais básicas do dia a dia. Enfim, convido vocês a assistirem esse vídeo aqui comigo. Torçam por mim, eu espero que dê tudo certo. Bom, vocês já vão ter visto aí na capa do vídeo se deu certo ou não, mas nesse momento que eu tô sentada aqui gravando, eu ainda não sei. Então, bora lá. Minha pele ela já está preparada, já está hidratada para receber base corretivo. Na hora de escolher base corretivo, algo que eu percebo muito dessa época é que a pele, ela era aquela pele bem mais sequinha, não tem nenhum glow ou quase zero. E aí eu escolhi uma duplinha que é de acabamento mate, que deixa a pele também bem bonita, não deixa super seca. E eu tô falando dessa dupla aqui de Estée Lauder. A base vocês já conhecem, porque ela já existe há bastante tempo no mercado. Ela é da linha Double Wear, ela tem SPF 10, não é muita coisa, mas o número da minha cor é a 4N1 e é uma base que ela entrega alta cobertura, é de acabamento mate, mas ela não deixa a pele ressecada. Mas você também tem que ter cuidado na quantidade na hora que você vai aplicar no rosto. E aliada a essa base, eu vou aplicar esse corretivo também da marca. É um corretivo que foi lançado recentemente, também da linha Double Wear, e ele tem acabamento bem sequinho, não deixa esturricado, mas deixa a pele bem sequinha, bem mate. E alta cobertura também. O número dessa cor é a 3N. Então, vou começar com a base. Eu costumo, na verdade, misturar, eu tenho 2 tons dessa base, mas como minha pele no momento ela está bronzeada, eu vou tentar usar só esse tom aqui, que eu acho que vai dar certo. Olha, já tô colocando aqui, eu já vejo que realmente está bem próximo do tom da minha pele no momento. E olha que eu uso muito protetor solar no rosto, então a pele do rosto não costuma bronzear muito, mas ainda assim pega uma corzinha quando a gente está exposto ao sol. Mas o restante do meu corpo já está bem mais bronzeado do que o meu rosto. Não vou aplicar muito produto, quero fazer primeiro uma camada para perceber se vai ser o suficiente e daí eu decido se eu preciso vir com mais produto ou não. Essa base ela normalmente não exige muita quantidade, até porque se você exagerar na quantidade, fica com um acabamento muito pesado e depois pode atrapalhar aí na hora de você compor o seu look. Vou espalhar então com uma esponjinha. Eu acho que nessa época não existia esponjinha de maquiagem, né? Tenho quase 100% de certeza. Mas como não vai fazer muita diferença aqui, eu vou aplicar porque é a forma mais prática que eu encontro para espalhar base. Dependendo da base, eu escolho pincel. Mas quando é uma base assim de acabamento mate, com cobertura alta, eu já vou na esponjinha, que ajuda a dar um acabamento mais natural e deixar o produto mais assentado na pele. Então, terminando aqui de espalhar, eu já vou aplicar o corretivo. Ela é uma base até bem fácil de você espalhar, tá vendo? Ela não exige que você fique cobrindo muitos buracos, porque ela espalha muito bem, não deixa nenhuma mancha no rosto, é bem fácil de usar essa base. Aqui eu tô vendo que ainda tem mais umas marquinhas aqui aparecendo. Eu vou aplicar só mais um pouquinho, não muito, só para cobrir aqui, tá vendo? Que eu acho que eu não cheguei a colocar produto suficiente. E aí vou terminar de espalhar. Gente, enquanto isso, deixa eu contar para vocês que eu tô realmente assim ansiosa para ver o resultado dessa make, que é um tema de vídeo que eu já tinha pensado há algum tempo. Eu sou uma pessoa já naturalmente meio nostálgica. Eu sou apaixonada
por qualquer coisa que me remeta a essa época. Eu sou do ano de 79 e eu fui aquela criança raiz dos anos 80, fã de show da Xuxa, costumava assistir novelas. Então, até hoje em dia eu costumo assistir essas novelas mais antigas e eu sou apaixonada por elas, principalmente aquelas em que eu era muito pequena, muito novinha e eu não entendia muito bem, então eu assistia de relance um capítulo ou outro, ou porque eu estava na sala com os meus pais, enfim. E eu não sabia direito de toda a história da novela. E agora, já adulta, né, com acesso à Globoplay, eu assino daqui e eu costumo assistir muitas novelas antigas, e inclusive algumas eu já assisti mais de uma vez. Por exemplo, uma das minhas favoritas é a novela A Gata Comeu. Quem aí se lembra dessa novela? Quem gosta de novela antiga? Comenta aqui também que eu quero saber, porque eu sou apaixonada por essa novela. Do início ao fim, me prendeu. Eu não me lembrava de detalhes, eu só tinha assim uma memória bem vaga sobre alguns relances e atores dessa novela. E agora eu vou aplicar aqui o corretivo que eu já mostrei para vocês. Mas assistindo agora, depois de adulta, capítulo a capítulo, do início ao fim, nossa, eu curti bastante. Eu fiquei apaixonadíssima por essa novela. Tanto que eu já assisti ela completa 3 vezes, gente. Vocês acreditam? Eu gostei muito dessa novela. Muito, mas muito mesmo. E entre outras, de vez em quando eu assisto alguns capítulos aleatórios, mas eu gosto de assistir na sequência. Então, tenho assistido A Rainha da Sucata, também tenho assistido Plumas e Paetês, essa é até antiga mesmo. Ela, se eu não me engano, acho que é de 79, do ano que eu nasci, 78, 79. Então, eu nem me lembro dessa novela na TV, mas eu tô gostando de assistir. Eu sou uma pessoa bem nostálgica. E aí, quando eu comecei a pesquisar fotos que me remetam a maquiagens dos anos 70, 60, eu fiquei apaixonadíssima e eu sempre quis trazer esse tema aqui para o canal. Mas confesso que eu não me sinto ainda segura o suficiente para reproduzir uma maquiagem que eu só tô olhando na foto, principalmente de uma época bem mais antiga. Mas vamos ver, a gente está aqui também para se divertir, não é nada profissional, não estou dependendo disso para ganhar um emprego ou alguma coisa assim, enfim, vamos nos divertir. E eu estou curiosa para ver o quão próximo eu vou conseguir chegar desse resultado. Vou espalhar aqui esse corretivo, que como vocês viram, ele tem uma cobertura bem alta, olha como ele já cobriu aqui minhas olheiras. E eu tô olhando ali na foto, na verdade, nem parece que essa modelo usa corretivo. Então, não vou deixar nem muito marcado o uso desse produto aqui na região. Vou deixar ele bem misturadinho aqui com a base para tentar ser o mais fiel possível à foto. E para sombra, eu tentei escolher uma paleta só, mas eu acho que eu vou ter que usar 2 paletas, porque eu não consegui achar um tom de sombra específico na paleta principal que eu vou usar. Então, acho que vai dar certo. Vamos ver. Já estou com o corretivo aqui espalhado. A pele, ela já está com uma cobertura impecável. Gostei do jeito que eu queria mesmo para fazer a base aí dessa maquiagem. E agora, o próximo produto, gente, como eu disse, eu não vou aplicar nada de cremoso, porque nessa época não era hábito. E pode ser que produtos líquidos, cremosos, nem existissem nessa época. Tô falando de blush e bronzer. Então, nós já vamos selar esse rosto. Como essa é uma base de acabamento mate, eu preciso de muito pouco pó para selar essa pele. Então, eu vou usar um pó bem fininho, que eu costumo usar bastante, principalmente na região aqui dos olhos, que é esse aqui de Charlotte Tilbury. Ele é um pó translúcido que ajuda muito a fazer esse acabamento na pele sem deixar nenhum excesso de pó e nem marcação. Ele é ótimo para isso. Então, eu vou usar a minha esponjinha de sempre, que vocês já conhecem, para aplicação de pó. E eu adoro usar essa esponja mesmo para pó compacto. Então, vou só pressionar aqui, que aí já vai selando essa região aqui do rosto. E eu não vou nem aplicar no restante do meu rosto. Só aqui mesmo, nem marcou aqui, olha, tá vendo? O corretivo nem ficou marcado. Então, só com o que restou aqui mesmo, nessa esponjinha, eu já aproveito para passar aqui. E eu acho que desse lado aqui eu acabei passando muito, vai ficar um pouco mais iluminado.
Mas eu vou tentar varrer aqui o máximo que eu posso desse excesso de pó. E eu vou usar, assim, um pincel bem gordinho, que ajuda a tirar todo o excesso. Ele deu uma iluminada, realmente ele é um pó maravilhoso para isso. Mas não é o propósito aqui dessa maquiagem. Eu não queria deixar muito iluminada essa região não, porque na foto realmente ela não tem essa iluminação aqui. Mas para dar um equilíbrio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo a esponjinha e eu vou dar só uma batidinha aqui no queixo e também aqui na testa, porque senão vai ficar só aqui iluminado, aí vai ficar meio esquisito. Então eu vou aproveitar e aplicar só um pouquinho de pó aqui, meio que selando a zona T, porque ajuda também, caso haja oleosidade. Mas hoje eu não vou sair de casa, eu tô fazendo aqui essa maquiagem só pro vídeo, só pro canal. Do jeito que ficar, eu vou passar meu dia. Então, olha, já terminei aqui de espalhar. Tô com vontade de aplicar um setting spray e estou, mas não posso, porque nessa época não existia isso. Bom, gente, eu tô imaginando que seja isso, tá? Eu não tenho esse estudo aprofundado sobre a história da maquiagem. É uma coisa até que eu poderia depois investigar mais. Eu tenho curiosidade para saber. Mas eu imagino que nessa época não existia setting spray. Então, eu vou deixar assim. Até por isso eu escolhi esse pó da Charlotte Tilbury, por ser um pó bem fininho, ele não marca, não pesa. Então, você não sente tanto essa necessidade de depois vir com uma bruma para trazer de volta o aspecto de pele, tá vendo? Ele deixa a pele assim bem naturalzinha, mas ao mesmo tempo ele sela. Prontinho. Agora sim, partindo para o próximo passo. Sobrancelhas não tem preenchimento. Eu tô vendo aqui a sobrancelha, ela tá bem natural, mas ela tá penteada. Então, vou literalmente só pentear minha sobrancelha. Eu não acho que nessa época também existisse gel de sobrancelha, então não vou nem aplicar. Eu tava até pensando em usar um produto da MAC, mas eu acho que daria um certo brilho que não existe, tá bem opaca a sobrancelha aqui dessa modelo. E eu vejo que só está bem penteadinha. Os fios, inclusive aqui, estão um pouquinho arrepiadinhos e pra cá dá uma puxada. Ele não fica muito arrepiado, não. Só fica pra cima aqui no início e aqui pra trás ele já fica no sentido do crescimento. Então, vou fazer da mesma forma. Eu sinto a necessidade de preencher um pouquinho porque minha sobrancelha ela tem algumas falhas. Mas tudo bem, vamos sobreviver hoje para tentar reproduzir o máximo possível dessa maquiagem. E o próximo produto vai ser blush. Mais uma vez, a gente percebe que quase não tem blush, inclusive eu vou ter que ser assim, muito cuidadosa para aplicar. E eu tentei encontrar um blush na minha coleção que ele fosse bem suave, bem natural e que ele não fosse marcar muito na hora da aplicação. Até o pincel eu também estou escolhendo pensando nesse acabamento aí. E o blush que eu escolhi foi esse aqui da MAC, da linha Glow Play. Essa cor se chama Soul Natural, que inclusive o próprio nome diz que ela é tão natural. Então eu espero que seja um tom que vá funcionar aqui. E eu vou ter que ter, como eu disse para vocês, muita cautela para fazer essa aplicação, porque eu não posso deixar nada marcado, não tô quase vendo blush nenhum nela. Tá bem discreto, bem suave. Então, eu vou pegar aqui com esse pincel e eu vou começar aplicando bem suave, dando batidinhas assim, para espalhar. Inclusive, também é uma característica dessa época, onde os blushes não eram trazidos aqui para cima, fazendo esse efeito lifting que hoje em dia a gente vê muito. Eles faziam muito assim, né, de esfregar aqui no rosto e passar quase na bochecha inteira, onde a gente normalmente hoje em dia aplica o contorno e o bronzer. Eles usavam muito só o blush nessa região do rosto. Então, é o que eu vou fazer agora. E eu tô vendo uma pigmentação bem suave, mas tá aqui. Acho que eu já vou parando por aqui, fazendo esse movimento. Eu confesso a vocês que eu não costumo aplicar o blush fazendo esse movimento do pincel não, tá? Eu sei que algumas pessoas hoje em dia ainda fazem assim, o que tá ok, mas eu acho que espalha muito e eu gosto de um blush com um efeito mais
lifting, sabe? E agora eu vou fazer assim, eu tô até estranhando, porque não é o meu estilo de aplicar blush. Mas eu vou seguir aqui a regra que eu acho que foi assim que foi aplicado. E ele tá bem discreto, tá vendo? Quase a gente não vê essa sombrinha dessa cor, mas tá ali. E aqui eu já tô quase satisfeita, eu acho que já tá bem próximo do outro lado do rosto, tá vendo? É bem isso aqui, pegando quase o rosto inteiro e sem marcação nenhuma. Que vontade de fazer um contorno, de fazer um bronzeamento aqui no nariz, enfim, gente, mas faz parte do desafio. E assim, então, ficou o resultado da aplicação desse blush da MAC, da linha Glow Play, a cor Soul Natural. Gostei bastante. Inclusive, eu tenho que lembrar de usar mais vezes, porque ele é bem natural, dá pra usar muito no dia a dia. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou deixar os olhos por último. Vamos fazer os lábios? Para os lábios, o que eu pensei? Ela tá com uma cor bem de boca, bem nude, mas tem um glosszinho ali, que a gente consegue perceber que tá brilhando, mas muito fininho. Não é aquele gloss de acabamento grosso. E aí, o que eu pensei? Eu não sei se nessa época costumavam usar lápis. Opa, esse aqui é lápis de olho, não é o da boca. O lápis de boca que eu vou usar, eu escolhi esse aqui de Charlotte Tilbury da linha Pillow Talk, que eu acho que tá muito próximo desse tom que tá na boca da modelo. E depois eu vou vir com um gloss bem fininho e transparente, que é esse aqui da Kiko Milano. Esse aqui é a cor número 01, na verdade não tem cor, é transparente. E eu acho que vai dar certo, vamos ver. Inclusive faz tempo que eu não uso esse gloss da Kiko, e eu vou dar uma lembrada aí pra ver como que fica nos lábios, mas eu lembro que ele é um gloss fino, ele não é tão grosso. Então eu vou fazer o seguinte, primeiramente, eu tava com um balme aqui nos lábios, eu vou tirar o excesso com papel, para que não haja interferência de cor e também para ajudar na aplicação do lápis. E prontinho, os lábios agora estão limpíssimos e agora sim vou fazer o contorno com o lápis. Eu aproveitei para apontar, porque ele estava muito pequenininho, ele estava bem arredondado, então talvez eu tivesse um pouco de dificuldade. Então eu vou fazer aqui a aplicação. Essa cor Pillow Talk, ela dá um pouquinho mais de trabalho para pigmentar, pelo menos nos meus lábios, porque fica um nude muito clarinho, bem suave. Mas olhando aqui no espelho, eu tô achando que ele tá dando um fundo meio rosado e eu tô a fim de trocar de lápis, gente. Desculpem, mas eu quero tentar ser o mais fiel possível ao que eu tô vendo aqui na foto. E eu vou tirar esse lápis que eu tô aplicando e eu já sei qual é o outro que eu vou aplicar. Já venho aqui mostrar pra vocês. E foi nesse lápis aqui da MAC que eu pensei, gente, esse é na cor Spice, que eu acho que ele vai dar certinho para essa tonalidade que eu tô vendo aqui na boca da modelo. Então, bora lá. E prontinho, agora sim. Esse era o tom que eu tava querendo chegar. E vamos ver como vai ficar com o gloss da Kiko Milano. Como eu disse pra vocês, faz tempo que eu não uso esse aqui transparente. Eu não costumo usá-lo quando eu já estou com algum outro produto que tem pigmentação no lábio, porque aí eu fico com medo de sujar esse pincel. Mas como minha boca tá limpíssima, eu só tô com lápis labial, aí sim eu consigo usar. Então, fazer aqui essa aplicação. Olha, realmente deu aquele brilho que eu tô vendo aqui. O lápis ficou só um pouquinho mais pigmentado do que o que eu tô vendo na foto, mas tudo bem, é inspiração. A gente não consegue ter 100% do resultado, que obviamente a gente não tá usando os mesmos produtos, mas eu acho que tá próximo o suficiente. Então, esse foi o combo que eu usei para os lábios, Kiko Milano, lápis labial MAC, o lápis na cor Spice e o gloss da Kiko na cor número 01. E agora sim, vamos para os olhos, gente. Nos olhos, como eu disse no início do vídeo, eu fiquei na dúvida, trouxe duas paletas. São paletas que elas não foram vendidas separadamente, ou seja, individualmente, eu quis dizer. Elas vieram num kit de fim de ano que eu comprei aqui na Inglaterra, uma da Lancôme e a outra da Estée Lauder. Esses produtos aqui não vendem separadamente, eles foram edição limitada. Então,
Infelizmente, não dá nem para ficar falando muito desses produtos, mas eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro dessas paletas, quais são as cores que eu me interessei para usar nesse look. Eu tô percebendo que ela quase não tem nada aqui na parte de cima, onde a gente não mexe, né? Na pálpebra que não é móvel. Então, não vou aplicar nada de cor ali. Eu vou fazer só um acabamentozinho, só para dar uma matificada aqui, mas a gente vai concentrar na pálpebra móvel. E para fazer essa parte aqui de cima, eu vou usar uma cor clarinha que eu acho que vai ser essa daqui. Que essa daqui, ela tá mais próxima do meu tom de pele, que eu acho que vai funcionar melhor só pra deixar ali. Eu vou até usar um pincel mais largo pra não fazer marcação nenhuma, que eu acho que assim eu não corro nenhum risco de fugir aqui ao propósito dessa maquiagem. Acabei de passar aqui essa sombra e eu tô vendo que ela tem uma leve cintilância. Não vejo nenhuma cintilância nas sombras dela, então por isso eu vou deixar assim, não vou aplicar mais nada. E em seguida, eu vejo que tem um pouco dessa sombra escura, mas por baixo existe um marrom aí, um marrom clarinho, para fazer esse acabamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse marrom aqui, mas com um pincel assim de cerdas bem macias e que quase não marca, para eu poder ficar bem concentrada aqui, tá vendo? E eu não tenho essa marcação muito forte, muito pigmentada dessa sombra. É esse marrom mesmo que eu estava em busca para fazer aqui esse acabamento, tá vendo? E aqui eu vejo que dá uma puxadinha. A gente vai fazer também um delineado, mas a sombra, ela já ajuda a fazer esse puxado aqui, tá vendo? A mesma coisa do outro lado. E eu tava aqui olhando a outra paleta que eu mostrei pra vocês da Estée Lauder, acho que eu não vou precisar usá-la, porque esse tom aqui, ele tá bem próximo do que eu quero fazer pra preencher aqui a pálpebra móvel. Então, vou usar essa sombra e vamos ver se vai dar certo. Então, eu vou começar literalmente preenchendo aqui minha pálpebra móvel. E a gente percebe que vem até o final do olho. Então, incluindo aqui, olha, no início, no cantinho interno, também tem sombra escura. Então, vamos fazendo esse preenchimento aqui todo até o final. Fiz a aplicação aqui da sombra e agora eu vou voltar com esse pincel que eu usei, esse marrom aqui, e eu vou fazer esse acabamentozinho aqui, tá vendo? Para ficar tudo mais esfumadinho, bem mais bonito. Vou confessar para vocês, viu? Eu tô achando bem desafiador reproduzir uma maquiagem, mas tô dando o meu melhor, gente. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. Aproveita e já deixa aqui o seu comentário, me diz o que vocês estão achando. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem que eu traga aqui algumas inspirações para eu tentar reproduzir, quem sabe assim eu consigo chegar bem próximo. Aqui eu tô achando que tá ficando perto, eu acho que eu vou conseguir ter uma melhor impressão depois que eu aplicar a máscara de cílios, porque vocês observam que essa maquiagem leva muita máscara de cílios e eu não vejo a hora de fazer essa aplicação, que é um dos produtos de maquiagem que eu também amo, adoro fazer esse passo, que é a aplicação de máscara nos meus cílios. Acho que é isso, gente. Não vou usar mais nenhuma sombra, porque eu acho que já está aqui na medida para o que a gente precisa para esse look. E em seguida, eu vou fazer aqui a região dos cílios inferiores, mas eu vejo que não é usada nenhuma sombra. Eu acho que é usado lápis e acaba sendo um pouco esfumado. Então, para isso, eu separei aqui um lápis de olho, também da MAC. Esse daqui, ele é na cor Coffee. E ele nem é preto e nem é marrom, ele tá ali naquele meio termo, que eu acredito que vai combinar aqui com esse fundo. Eu acho até que essa sombra tá bem próxima do tom que tá aqui na foto. Então, agora eu fiquei um pouco mais feliz. Eu vou fazer, então, a aplicação do lápis. E esse lápis, eu vejo que não é aplicado bem na linha d'água. Ele é aplicado bem embaixo, próximo à raiz dos cílios. E é algo diferente, eu acho que é até algo bem marcante dessa época, onde não se fazia aplicação na linha d'água. Então, bora lá tentar. Ah, vocês já sabem que eu uso esse truque. Para não estragar a pele, eu pego aqui o mesmo pincel que eu usei para espalhar o pó e seguro aqui na pele
e faço aqui a aplicação do lápis. Deixa eu me concentrar aqui e vocês observem. E eu percebi também que esse lápis, ele não vem até aqui o cantinho interno, ele vai ficar concentrado mais aqui na parte externa do olho. E se precisar mais, eu continuo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar agora um pincel assim bem achatadinho, vou dar aqui uma esfumada, que assim eu consigo ter uma ideia se eu preciso aplicar mais. Vou voltar com mais lápis, só para dar mais uma intensificada, lembrando só aqui no cantinho externo. Acho que agora eu consegui esse resultado, hein? Olha, ele tá mais grossinho aqui no cantinho externo, mas ele não chega até aqui, tá bem esfumadinho na medida. Então, bora lá fazer do outro lado. Gente, e esse lápis da MAC, ele é bem macio e eu tenho que ter cuidado para não quebrar a ponta na hora de passar. Ele é na medida para que ajude a esfumar e não fica causando muito atrito na pele, sabe? Principalmente aqui perto dos olhos. Olha que efeito bonito que dá. Realmente, quando a gente não usa a linha d'água, eu acho que fica até mais bonito, sabia? Fora que a gente não corre o risco de lacrimejar, porque qualquer coisa que eu, pelo menos, coloco na minha linha d'água, as chances de eu lacrimejar são grandes, gente. Prontinho, lápis de olho já aplicado. Estou feliz aqui com esse resultado. A boca, que eu tô ainda aqui, não tô 100% satisfeita porque deu uma marcadinha a mais do que o que eu tô vendo na foto. Mas vamos continuar. Em seguida, agora sim, nós vamos fazer o delineado e eu trouxe esse delineador preto da KVD. Ele é um delineador que eu confio bastante, bem pigmentado, dá para fazer aquele traço fino sem precisar fazer muitas repetições e acabar errando. Então, eu só preciso aqui de um espelhinho perto de mim e eu vou fazer esse delineado. O delineado dela, eu percebo que não puxa muito, ele é um delineado fino aqui do lado de fora, mas ao redor dos olhos ele engrossa um pouco e vem até o final. Então, vamos lá, vou tentar fazer dessa forma. Bom, meu lado direito ficou assim, eu acho que tá certo, hein? Acho que foi do jeito que tá aqui. Eu vejo o traço mais marcado aqui ao redor dos olhos e puxando aqui bem fininho no cantinho. Então, bora lá fazer do outro lado e torcer para fazer igual. Prontinho, delineado, terminado. E eu não sei vocês, mas eu tô olhando aqui no espelho, me parece estar bem próximo. Idêntico, perfeito, nunca vai ficar, né, gente? Todas as vezes que a gente vai aplicar um delineador, o resultado nunca vai ficar 100% idêntico. Me conta aí se você é dessas que consegue fazer um delineado perfeito dos dois lados. Eu não sou essa, mas treinando a gente vai chegando perto. Agora, eu vou fazer a aplicação da máscara de cílios, só que antes eu vou usar um truque aqui, que eu percebo que os cílios da modelo estão bem curvados, bem preenchidos. A máscara que eu escolhi dá esse efeito, mas para garantir ainda mais, eu vou fazer aqui a curvatura dos meus cílios com esse Curvex, que eu acho que eu já mostrei para vocês aqui quando eu comprei um kit da Real Techniques de pincéis. Veio de brinde, veio parte desse kit, esse Curvex aqui. Ele é bem prático, versátil, porque você consegue levá-lo na bolsa pequenininho e ele funciona, tá? Então, eu vou colocar aqui nos meus cílios para curvá-los. E faz tempo que eu não uso um Curvex, gente. Não tenho hábito não, confesso. Deveria, né? Porque realmente faz uma boa diferença na hora de você aplicar a máscara de cílios. E já dá uma curvatura aqui que eu já consigo perceber. Talvez não aí no vídeo, principalmente porque eu estou com a sombra escura e o delineado. E agora sim, qual é a máscara que eu escolhi para esse efeito? Fenty Beauty Hella Thick. Essa é uma máscara que entrega aí esses dois acabamentos. Em poucas camadas você já consegue esse resultado. E agora vamos tirar a prova. E eu vou aplicar bastante, gente. Eu vou aplicar várias camadas. Vou curvar bastante usando aqui a escovinha para conseguir o acabamento mais próximo possível da foto. E olhando aqui no espelho, eu já vejo a diferença de um olho para o outro. Vejam só a curvatura que essa máscara entrega para os cílios. Eu não vou nem olhar para cima ainda, porque ainda está bem fresquinha, ela está ainda molhada, então pode acabar manchando aqui
a minha pálpebra, mas assim que eu terminar a aplicação, eu mostro pra vocês. Agora sim, máscara de cílios aplicada e, gente, agora eu consigo ver algo mais próximo da foto aqui da modelo. Como a máscara de cílios faz diferença, principalmente na aplicação dos cílios inferiores. Eu acho que foi ali que eu consegui ver a marcação principal que existe nessa maquiagem. Eu estou amando. E eu acho que vocês já devem ter percebido aqui, gente, que eu não me conformei. Tirei o batom que eu tava, não batom, né? Na verdade foi por conta do lápis labial que eu usei, que ficou uma cor mais alaranjada, mais marcante comparado aqui ao que eu tô vendo. Então, tirei, vou fazer de novo e eu peguei outra cor de lápis. Vamos ver se essa vai dar mais certo. Essa daqui também é da MAC e ela é a cor Subculture. Essa é uma cor um pouco mais clarinha que eu acho que vai dar certo agora. Vamos lá, gente, já é o terceiro lápis, vamos lá. Quero fazer direito, vamos ver se funciona agora. Eu acho que o que influencia também é o fato da modelo ser bem branquinha. Ela é mais clara que eu, então automaticamente os lábios dela podem ser menos pigmentados que os meus. Que aqui eu tirei todos os produtos e minha boca ela tá um pouco rosada e a dela tá um pouco alaranjada, meio apessegada. Mas vou fazer com esse lápis, é o último, prometo a vocês. Bom, acho que agora tá dando um pouco mais certo com essa cor. E para finalizar, agora sim, venho com o gloss da Kiko e vamos ver se vai ficar o resultado que eu tô esperando. Não está igual, mas está mais próximo. O que que vocês acharam agora? Agora sim eu estou mais satisfeita. Tá mais assim um aspecto de boca apagada, mas também com esse viço por conta do gloss e com aquela corzinha alaranjada de fundo bem discreta. Agora sim. E prontinho, já até soltei aqui meu cabelo para que possamos conferir como que ficou o look final dessa make, tentando reproduzir aí a foto dessa modelo. Vou colocar aqui para vocês poderem comparar se de fato ficou parecido ou não. Vou fazer um take aqui, deixo vocês observando e depois comentem aqui para eu saber. E aí me contem então se vocês acharam que essa make remeteu aos anos 70. De qualquer forma, eu amei. Acho que é um estilo diferente de maquiagem que hoje em dia a gente quase não faz, mas que ainda está na moda. Eu achei belíssima. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês o efeito que a máscara de cílios entrega, que eu acho que foi o que fez toda a diferença nessa maquiagem. Eu vou olhar para cima e vocês vão perceber que os cílios, eles estão bem alongados e preenchidos. E olhando assim para cima, de perfil, é um outro ângulo que também dá essa dimensão que a gente consegue enxergar todo o potencial dessa máscara da Fenty. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amei sentar aqui e poder reproduzir essa maquiagem, tentar pelo menos. Foi divertido e me contem se vocês querem que eu faça mais vídeos nesse estilo, que eu volto aqui com outros temas para vocês. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês um excelente restinho de domingo e fiquem com Deus. Um beijo e até lá. Tchau!